Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Bem-vindos a mais um quadro de saúde mental no programa Maria Bonita aqui na TV Postos. Eu sou Thaís Muniz, psicóloga. Hoje vamos conversar sobre intolerâncias e alergias alimentares. E quem aceitou o nosso convite para conversar sobre esse assunto é a nutricionista Geisa. Geisa, obrigada por aceitar o nosso convite, de estar aqui mais uma vez conversando com a gente sobre nutrição. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então, explique para os nossos telespectadores o que seria alergia e intolerância alimentar. São coisas diferentes. A alergia alimentar, vamos colocar assim que ela é uma coisa mais grave. A alergia, ela é mediada por anticorpos, né? IgE, geralmente. E aí, a pessoa que tem alergia a algum alimento, quando ela consome, ela tem uma reação imediata. Então, o que a gente tem? A urticária, a glote pode fechar, problema respiratório, então às vezes não consegue estar ali respirando direito, não só pela glote fechar. Então é uma resposta mais rápida e mediada por anticorpos. Já a intolerância alimentar, ela demora um pouco mais para a gente conseguir observar. Então, se um paciente tem intolerância a X alimento, ele consumiu aquele alimento, ele vai observar alguma sintomatologia após 6 horas, 8 horas da ingestão desse alimento. Então, a alergia alimentar ela é mais grave, inclusive ela tem que ser até tratada por médico. Se a gente não consegue melhorar essa alergia, é retirar esse alimento da vida desse paciente. E a intolerância, ela é uma coisa de mais fácil manejo. Então, com uma intolerância, a gente consegue, através de algumas condutas, melhorar essa intolerância do paciente. Então, Geisa, nos dê um exemplo do que seria essa intolerância alimentar. Uma intolerância que todo mundo conhece hoje em dia é a intolerância à lactose. Então, muita gente, você vê por aí, que fala, eu sou intolerante à lactose. A intolerância, ela é de difícil diagnóstico, porque a gente ouve muito só o que o paciente relata de sintomas. Tem alguns testes, por exemplo, até para avaliação de intolerância à lactose, só que esses testes, eles dão uma carga muito grande do substrato, então boa parte da população vai ter alguma reação a esse excesso de substrato. Então, vai dar ali no exame que ele tem uma certa intolerância à lactose. Boa parte da população não consegue digerir essa lactose. A lactose, ela é o açúcar do leite. Então, boa parte das pessoas não conseguem digerir totalmente essa lactose. E aí, qual que é o tratamento? Pensando que você está tendo alguma sintomatologia quando você ingere leite, por exemplo. É tirar esse leite, ou é usar a enzima, lactase, ou é usar produtos que já venham com a enzima, que são os produtos zero lactose. O produto zero lactose nada mais é do que o produto com a questão ali da glicose do leite, né, do açúcar do leite já quebrado, fica mais fácil para você digerir. O seu corpo não precisa usar a lactase, que é a enzima que ele produz, para estar quebrando esse carboidrato. E nutricionalmente, qual que é a melhor conduta quando o paciente chega com, geralmente, intolerância à lactose, relatando gases, o estufamento do abdômen, às vezes tem um pouco de diarreia. A gente tira totalmente a lactose, então o paciente fica ali 15 dias em média sem consumir nada à base de lactose. Depois a gente vai reintroduzindo aos poucos para ver qual que é o nível de tolerância. Geralmente, os produtos à base de leite, queijo, iogurte, ele consegue consumir.
O leite, pela concentração maior de lactose, ele não consegue. Então, quando for consumir pequenas quantidades, ou zero lactose ou usar enzima. Mas não é um problema que vai acarretar em grandes... Vou precisar ir para o hospital se eu beber leite, eu não posso? Não. Você vai ter uma sintomatologia que não vai acarretar, por exemplo, em fechar a minha glote. Essa é a intolerância. E quando vem a alergia ao leite? A gente tem a alergia à proteína do leite, né? Aí, nesse caso, a gente tem que tirar o leite totalmente da dieta. Porque o paciente ele não consegue digerir a proteína do leite. E não conseguindo digerir, aquilo acaba ficando tóxico para o corpo dele. Então, e a grande diferença em questão alergia e intolerância é que a alergia geralmente a gente detecta lá desde criança. Geralmente é o pediatra que faz o diagnóstico da alergia alimentar, porque o paciente ele está muito sintomático, criancinha, então ele vai investigar, buscar o IgE para ver a alergia que ele tem. Aí tem que tirar o leite totalmente. E aí a gente entra numa questão que, por exemplo, é a fase do bebê, a mãe não pode consumir nada à base de leite por conta do leite materno. Então, é uma conduta voltada para a mãe, mas é justamente por conta da criança ter essa alergia alimentar. Eu já tive muitos relatos aqui no consultório, né, de mães que têm filhos com esse problema, né, de alergia à proteína do leite e que eles tinham que mudar completamente a rotina em casa, de não poder entrar leite em casa, de não se consumir uma pizza, de separar a bucha que vai lavar a louça, de separar o talher que essa criança usa. É assim mesmo? Como é que funciona? Bom, então nessa situação, em relação às alergias, realmente a gente tem que separar da pessoa alérgica na casa os utensílios, justamente porque se eu usar, por exemplo, um prato que eu tenho uma intolerância à proteína do leite, se eu usar um prato que passou queijo por ali, por exemplo, eu vou ter uma reação, não tão forte quanto consumir o produto, mas aí eu vou ter reação de urticária, algumas vezes feridas na boca, então alguma reação eu vou ter. E isso vale até... A pessoa tem que ficar muito atenta, né, à questão não só alimentar, porque aí vem o caso, por exemplo, de hidratantes, de sabonetes, de tudo que se usa numa casa, não pode ter resquícios daquele produto que vai desencadear uma reação alérgica. Não tão forte quanto o consumo, mas vai desencadear uma reação alérgica. Eu lembro de uma mãe que relatou que o filho foi visitar a família, né, fizeram uma viagem e tinha um gatinho. E que o gatinho tinha acabado de beber leite e a criança não sabia e foi brincar e deu uma reação assim gravíssima na criança. Na pele, geralmente, acontece muito vermelhidão, às vezes bolhas. Então, dependendo do nível da alergia, né, que essa criança tem, é uma reação, é uma hipersensibilidade imediata. E aí, tem as pediatras indicam até algum tratamento em relação a essa hipersensibilidade, né? Então, hoje em dia a gente tem no mercado aí alguns imunologistas trabalhando com algumas injeções para melhorar essa resposta tão grave, né? Mas o ideal é ficar longe. Então, o tratamento é ficar longe, acompanhar com o nutricionista, médico. Tem mais algo que é feito? Não. É acompanhar com o médico justamente só para a questão de estar avaliando se está piorando a alergia, né? Dependendo de qual alergia, a qual tipo de alimento. O nutricionista justamente para estar dando as opções ali em relação à alimentação, né? O que mudar, o como mudar, porque aí a mãe vai ter que cozinhar, por exemplo, diferente, enfim. A criança vai querer ter uma vida... eu quero comer pizza. Então, a gente vai ensinar a mãe a como fazer uma pizza para essa criança, né? E manter esse estilo de vida mais saudável para a criança. Desde sempre, explicar para ela qual é o problema dela, que funciona muito bem. A criança, quando ela entende que ela tem aquela dificuldade, ela consegue, em qualquer ambiente, estar se organizando ali e não estar chegando perto, que ela sabe que vai estar acarretando alguma reação para ela. Aí é onde entra a psicologia também, né? Para estar trabalhando essa mãe com essa criança ideal e essa criança real, que muitas vezes a dieta tem que ser modificada e a frustração de não poder comer o que quer, na hora que quer, como quer, né? Muitas vezes enviar lanchinhos diferenciados para festas de aniversário e por aí. Mas é bem isso que você falou, a criança, né, ela aprende desde cedo e muitas vezes é muito mais o sofrimento dessa mãe, desse pai,
de se colocar no lugar daquela criança. Não, mas eu queria tanto que comesse um brigadeiro, um bolo assim como eu como. Coitado do meu filho que não pode se alimentar disso, né? E muitas vezes eu trago isso para o consultório. É a saúde dele, né? Então, o que é mais importante? Esse sabor ou não ter crises alérgicas, não ter fechamento de glote. E às vezes a criança já nem liga, porque como não teve o contato com aquele tipo de alimento, não teve um contato tão frequente, ela não liga de não estar comendo. Quem liga é o pai e fala assim, nossa, eu tenho pacientes que têm alergia, por exemplo, a corante alimentar. E aí fica uma coisa muito complicada, porque quase tudo que a gente consome tem corante. Então a mãe, ela tem que fazer tudo em casa. Eu acho que é essa questão que hoje ainda é muito complicado, porque a mãe trabalha e tem que organizar tudo. Ao leite, por exemplo, é complicado porque tudo quando vai para a escola, os amiguinhos, pão, bolachinhas, tudo tem um pouquinho do leite, né? Então, mas a dificuldade maior é para a mãe, realmente, porque a criança, ela aceita aquilo e ela leva para a vida. Agora, já que a gente está falando de leite, né, tem muita pressão social para a criança tomar leite, para o adulto tomar leite, para o adolescente tomar leite. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não toma leite. Mas é assim mesmo? É necessário por conta de cálcio, etc? Ou nem tanto assim? Então, cálcio, no leite tem bastante cálcio? Tem. Tem no iogurte, tem no queijo. Então, às vezes as pessoas não consomem o leite, mas consomem os produtos. Ah, eu não gosto de leite e derivados. Nos vegetais, nos grãos, a gente tem quantidades boas de cálcio. Por exemplo, brócolis, gergelim. Então, a gente consumindo esses outros alimentos, a gente vai conseguir fontes de cálcio. É porque a mídia, né, ela coloca muito. De repente o leite é bonzinho, de repente o leite é vilão, por exemplo. Então, a gente consegue de outras fontes e não fica com um déficit de você ter que estar sempre suplementando cálcio, por exemplo. Então, a criança que faz o desmame, por exemplo, que eu já vi muitas crianças que saem do peito e depois não aceitam mamadeira para tomar leite. E as mães e os pais ficam desesperados. Não tem tanta pressão assim se ela não quiser. Meu filho não toma leite, porque ele não gosta. Então, as mães têm que aprender a respeitar também o paladar dos filhos. Não gosta, não gosta. Vai causar algum déficit? Não, desde que você ajuste. Muitas vezes a gente tem que ajustar a alimentação da família. O problema é a criança. Porque a criança, ela vai facilmente no que tiver ali na mesa para ela. Ela experimenta. O problema é a família, querer fazer diferente para ela e para mim de um jeito. E aí ela vê essa diferença e tem todo um efeito. Né? Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos. Estamos conversando sobre intolerâncias e alergias alimentares. Deixamos para esse bloco um assunto polêmico, o famoso glúten. E aí, o glúten é vilão? Não é vilão? Como é que é essa história aí, Geisa? O que é o glúten? Para começo, o glúten, ele é a proteína que a gente tem no trigo. Ele é vilão para quem tem doença celíaca, por exemplo. A doença celíaca, ela é uma alergia alimentar. Então, o paciente que tem doença celíaca, quando ele consome carboidratos que tenham glúten, né, a grande maioria contém cevada, pão, trigo, até a nossa aveia, que é manufaturada junto com o trigo, ela tem um resquício de glúten. Esse paciente que tem doença celíaca e ele consome, o que acontece? A gente tem uma inflamação no intestino que vai acarretar no achatamento ali das velocidades do intestino. Então, o paciente começa a absorver menores quantidades de micronutrientes, né? Esse é o grande problema do glúten procelíaco.
Então, o paciente que fecha o diagnóstico de doença celíaca, realmente a gente tem que tirar o glúten. E por se tratar de uma alergia, tem vários graus. Então, pode ser que o paciente use um sabonete, por exemplo, à base de aveia e não tenha nenhuma urticária nas mãos. Agora, pode ter paciente que vá a um restaurante e ali na mesa onde alguém comeu um pão, a hora que ele põe a mão, ela já empipoca toda. Então, por ser alergia, a gente tem vários graus. Agora, pensando no glúten, que muita gente fala que tem intolerância ao glúten. Cientificamente, isso não existe comprovação. Muita gente fala que sente estufado quando consome glúten, que sente mal-estar, enfim, a gente não tem essa comprovação científica de que exista uma intolerância ao glúten. A gente tem a doença celíaca, que é a alergia, e a gente também tem a alergia ao trigo. É o que a gente tem comprovado. Agora, quando chega pra gente no consultório o paciente falando que sente melhor ao tirar o glúten, o que a gente faz? Mantém essa conduta e reintroduz aos poucos. E muita gente acha vantajoso a questão de tirar o glúten porque dizem ser mais saudável, mas aí fala assim, não, justamente pela falta do conhecimento. Eu tirei totalmente o glúten. Então, o macarrão eu só como integral. E aí é uma confusão de coisas, né? Porque o integral, ele tem mais fibra e tem glúten, porque ele é do trigo. Então, a mídia com toda essa questão do tirar o glúten, que o glúten é inflamatório, que o glúten vai acarretar em problemas intestinais, que o glúten vai inchar, as pessoas acabam absorvendo isso e achando que estão fazendo melhores escolhas. E acaba não sendo verdade, né? Então ele não é o vilão. Nunca será. A gente não tem um alimento vilão, né? Eu vejo muita gente falando assim, não, eu vou tirar totalmente o glúten. De manhã, então, eu deixo de comer o meu pão francês, que eu adoro, e vou comer uma tapioca. E aí você tá. É uma opção. Mas se você for pensar no pão, ele tem o glúten? Tem, mas ele também tem a parte de carboidrato, ele tem proteína, ele tem a fibra. Se você pensar na tapioca, por exemplo, ela só tem carboidrato e zero. Aí que vem a questão do nutricionista, né? Eu vou tirar o glúten, eu sou um paciente diabético e de manhã eu tô consumindo uma tapioca com café. Péssimo. Você tá só no carboidrato, você tá mandando sua insulina lá pra cima, você está piorando a sua diabetes e você tá achando que tá fazendo bem porque tá tirando o glúten. Então não é. Se você não tem doença celíaca, não tem por que tirar o glúten. A doença celíaca, né? Puxando para a doença celíaca. Como é que seria esse diagnóstico, né? Olha, nós temos exames de sangue que nós fazemos, né? Para avaliar a antigliadina, então a gente vai ver se no exame de sangue deu positivo ou deu negativo. Deu positivo, a gente tem intolerância. Além dele, a gente tem a colonoscopia que fecha o diagnóstico da doença celíaca. Geralmente o paciente com doença celíaca, ele tem esse achatamento das velocidades intestinais. Por ser um tipo de alergia que dificilmente acarreta em fechamento de glote, muitas pessoas vão descobrir só na fase adulta. Geralmente a alergia a gente descobre nas crianças, mas o paciente que tem a doença celíaca, ele vê que ele tem uma certa alergia, que ele não dá muita atenção, ele vê que às vezes ele come alguma coisa, tem uma certa diarreia, mas também não dá muita atenção. Então, quando vai descobrir, a gente já tem essa inflamação no intestino com o achatamento das velocidades. Ali a gente fechou o diagnóstico de doença celíaca. E o sintoma mais comum seria a diarreia? O sintoma mais comum é a diarreia e a sensação de gases, que fica ali, muitos pacientes chamam de barriga estufada, né? Que até ao sentar incomoda. Então, é a diarreia e esse estufamento. Eu já vi relatos de pacientes que teve uma divergência de diagnóstico da doença celíaca e a doença de Crohn. Aí é complicado. Doença de Crohn é uma doença autoimune, já é diferente. A doença celíaca é uma alergia alimentar. Na doença de Crohn, geralmente, pensando em exames laboratoriais, a gente tem o PCR alterado. Então, a gente mostra ali a inflamação que está acontecendo em algum local. Fora isso, a gente tem a diarreia? Tem. Qual que é a maior diferença nas duas diarreias? A diarreia do paciente celíaco ela é mais osmótica, então é aquela diarreia a consistência das fezes bem amolecidas. O paciente com doença de Crohn, além dessa diarreia osmótica, ele tem restos de comida nas fezes, porque passa e ele não digere.
Então tem uma diferença grande até em relação às duas doenças, até pensando na histologia, né? Quando a gente faz a colonoscopia, até pensando na histologia, elas são diferentes entre olhar o microscópio de uma doença celíaca com uma doença de Crohn. E pode acontecer as duas ao mesmo tempo? Poder até pode, mas aí, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque o paciente com doença de Crohn, ele vai ter que tomar imunossupressores para a vida toda. E ter uma conduta alimentar muito correta. Porque, pensando na doença de Crohn, o excesso de carboidrato, ele vai acarretar numa maior inflamação intestinal. Então, ele tem que ter uma dieta mais regrada. O paciente com doença celíaca, a gente tira o glúten e aí tudo funciona normalmente. Geralmente, doença de Crohn, além dessa questão do carboidrato, a gente tem intolerância à lactose, então a gente tem outros fatores envolvidos ali junto com essa doença autoimune. Então, no dia a dia, né, que muitas pessoas, às vezes, voltando para a questão do glúten, tem aquele terror com o pãozinho, né, não quer comer pãozinho, acha que o problema é o pãozinho ou o macarrão, porque o glúten engorda. Então, hoje você conseguiu desmistificar essa questão. O glúten não engorda, gente, nada engorda. O que engorda é a gente comer mais do que a gente gasta, falando de um modo bem simples. Claro que tem fatores que influenciam, mas é comer mais do que a gente precisa. Não é o glúten. E sempre vai ter um vilão. A mídia sempre vai colocar um vilão. Ou é o glúten, ou é a lactose, ou é o ovo, ou é o abacate, ou é a manteiga, a margarina. Não caiam nessa. Verdade, teve a fase do ovo, eu lembro. Não podia comer ovo. Agora deve, né? Pois é, agora deve. Realmente. E tem mais algum outro tipo de alergia ou intolerância que é recorrente no consultório, além das famosas que a gente já conversou, que é o leite e o glúten? Em consultório, geralmente são mais essas. Aos corantes é uma coisa que a gente pega, mas é mais complicado. A proteína do leite também, que a gente já comentou, que eu me recorde, a maior parte hoje tem sido a lactose. E a celíaca tem cura? Não. E quem tem alergia à proteína do leite, tem cura? Depende. Aí tem que fazer algumas intervenções imunológicas, né? Hoje a gente tem os imunologistas pediátricos que eles trabalham muito com a questão ali de modular o nosso sistema imunológico realmente. Então, colocar o patógeno ali na criança, tudo em ambiente controlado e ver como é que vai ser essa reação, mas aí é lá com o imunologista. Pode ser que cure. Que eu já vi relatos de crianças que numa determinada Conforme ocorre fase... a maturação, também pode ser que melhore. Tem gente até que melhora sozinho. Mas a criança geralmente tem que passar ali pelo imunologista pediátrico. Mas então não é uma coisa assim, não são todos os casos, tem casos que se levam levam para a vida toda. Nossa. E a questão dos corantes, seria qualquer corante ou tem algum que é o vilão de todos? Os corantes que a gente usa geralmente são industrializados, né? Então tudo leva a um corante. Por exemplo, a famosa Coca-Cola, a gente tem um corante caramelo. O paciente que tem uma intolerância a corante jamais pode consumir uma Coca-Cola, por exemplo. Já pensou uma criança que nunca consumiu, mas tem criança que desde 1 ano de idade está consumindo Coca-Cola. Então, assim, acaba sendo traumático para a mãe, não para a criança. Geralmente é para a mãe, né? Porque ela, nesse momento, ela se coloca no lugar da criança. E como assim? Vai ficar sem Coca-Cola? Mas é um veneno, né? Não precisa, não tem necessidade. E aí a questão do corante, as reações são semelhantes à do leite, por exemplo? A do leite, a gente pode ter o fechamento da glote na criança. Depende do grau dessa alergia, né? Mas é bem grave, porque tudo vai corante. Aí a gente tem que buscar os corantes naturais. E aí você tem que modificar a dieta de uma forma... Da família toda. Da família toda. Porque quando é assim, não pode entrar corante em casa para ninguém. Poder até pode, mas aí como é que você vai fazer a sua criança perceber que ele não pode e você pode? Nossa, é bem complicado mesmo. Então hoje você conseguiu desmistificar o pãozinho. Você apresentou a questão do leite, que também durante muito tempo já foi vilão. Ao mesmo tempo tem toda uma questão de se exigir que a criança beba leite all forever, e a gente viu que isso não é tão exigente assim. Você sabe que eu tinha culpa? Porque o meu filho também, depois que desmamou, não quis mamadeira, e eu achava que ele tinha que tomar leite. E aí não
não ia. Eu falei, tá bom, não vai, vamos repor com outras, né, queijo, Danone, iogurte, e aí veio bem e funcionou. Brócolis, o meu come arvrinha, ele fala. Funciona. E aí não tem essa pressão, né? Porque antigamente haviam relatos, inclusive, de crianças que apanhavam, né, para tomar leite. E aí entra mais no seu lado ainda. Sim. Porque aí aquela criança, ela acaba gerando um trauma em cima de certos alimentos. E aí a gente vê muitos adultos que não consomem tal grupo alimentar por conta disso lá da infância. Que aí gera todo um trauma, né? Uhum. Então aquilo ali remete à dor, remete a sofrimento e eu não quero passar por isso novamente, né? E aí gera todo um processo compensatório depois de, já que eu não como tudo isso aqui, eu vou compensar no outro. Por isso aqui. Tem pacientes até que contam, né? Já que eu não vou comer isso aqui em termos calóricos, eu vou descontar nesse aqui um pouquinho mais. E acaba ficando uma alimentação pobre, né? Que eu deixo de consumir muito. Geralmente isso acontece com verduras e legumes, né? Que a mãe quer obrigar a criança. E aí o paciente chega adulto falando não come de jeito nenhum. E aí você vai descobrir a questão da criança. Tem muita coisa pra gente investigar e trabalhar aí, né, gente? Bom, eu agradeço a sua participação em 2 programas aqui com a gente. Muito obrigada, foi muito boa essa parceria. Se apresente para o nosso público, fale um pouco de você, passe suas redes sociais, seus contatos. Eu que agradeço o convite. Bom, eu sou nutricionista formada aí há 15 anos, um pouquinho mais. Mestre em Ciências da Saúde, hoje em dia eu atendo aqui em Pouso Alegre, na clínica Nutrir Estética. Minhas redes sociais pelo Instagram é Geisa Nutri, super fácil de achar, porque Geisa tem pouco, né? E lá dentro das minhas redes sociais, vocês acham WhatsApp, vocês acham e-mail, vocês acham tudo ali para estar me encontrando. Quem tiver dúvida pode mandar lá no Instagram, por direct, por mensagem, que eu estou à disposição para esclarecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu, Thaís Muniz, sou psicóloga, neuropsicóloga, consteladora familiar, atendo aqui em Pouso Alegre, online também. Vocês me encontram nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Thaís Muniz Psicóloga. Me encontram também no YouTube. Telefone para contato 35 98886 8166. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo programa. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.